Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos conversar sobre PWAs, né? Que são esses tipos de aplicações. Ah, eu me chamo Paul, sou monitor dessa disciplina de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. E, e essa aula, basicamente, nós vamos entender como que funcionam as PWAs, as Progressive Web Apps, utilizando como exemplo um projeto bem simples com HTML, CSS e JavaScript. Tá? A gente não vai utilizar nenhuma biblioteca, a gente vai explorar os recursos nativos do browser, especialmente de um browser em dispositivos móveis. E o que são, né, as PWAs? Elas são uma aplicação web e que mesmo sendo acessadas através de um navegador, né, o Chrome, o Opera, o Firefox, entre outros, ela combina as vantagens de ambos os mundos, né? Porque ela possibilita que o usuário, aquela aplicação, na verdade, ela funcione offline. Isso pode oferecer uma experiência também de um carregamento mais rápido, uma vez que ele pode deixar em cache as páginas, parte do conteúdo, né? E ela pode ser instalada também ali no seu, na sua aplicação, aliás, no seu dispositivo móvel, como as demais aplicações que ficam naquela lista de aplicativos, então você vai ter o seu ali também, tá? E você deve estar se perguntando, mas por que que a gente está falando sobre isso? No, no e-book de número 3, né, nós aprendemos sobre tecnologias web, né, para aplicativos web e multiplataforma. Como criar aqui todo um ambiente, configurar um ambiente para criar uma aplicação nativa seria muito verboso, né? Criar ali algo com Flutter, com Xamarin, ou o próprio Android Studio, né? Seria algo que levaria bastante tempo e a gente já tem bastante conteúdo na internet. Eu quis trazer para vocês mais essa provocação, unindo também ao material adicional, no tópico 3, que é sobre HTML e CSS. Então, para a gente entender que com algo muito simples a gente pode fazer uma coisa muito poderosa, né? Então, essa aplicação que é muito simples, mas ela nos dá aí inúmeras possibilidades de como aplicar esses recursos que ela oferece, tá bom? E aí, é, é, como eu já falei antes, isso revoluciona, né? Isso melhora, faz um upgrade na maneira como a gente interage com aplicações web, porque nesse momento a gente já não precisa estar instalando uma aplicação, né, ir lá na Play Store, na Google Store, para baixar um aplicativo no seu dispositivo. Você pode acessá-lo diretamente no site e, caso você queira, você pode adicionar como se fosse uma espécie de atalho no seu dispositivo também. Hoje nós vamos fazer utilizando os recursos mais básicos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui no VS Code como que eu montei esse projeto e vou disponibilizar para vocês também o repositório disso ao final dessa conversa. E essas são as funcionalidades básicas que a gente vai testar ali, né? Uma funcionalidade de notificação, geolocalização, direção. Ah, Essas duas primeiras a gente até consegue utilizar no computador, mas a direção não, porque o meu computador ainda não tem bússola. O status de conexão a gente vai conseguir testar aqui também, mas o acesso a contatos nós também não vamos conseguir testar isso em um computador, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês aqui a tela de um aparelho que eu tenho para testes e vocês vão conseguir ver isso também na prática. Então, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês primeiro a aplicação funcionando. Deixa eu abrir aqui meu VS Code, deixar aqui o console do lado também para a gente olhar os logs.
Então, essa é a aplicação que foi desenvolvida para a gente poder ver o funcionamento daqueles recursos que eu mencionei antes. Deixa eu colocar esses recursos aqui, tá? Então, essa foi a funcionalidade desenvolvida para exemplificar como que eles funcionam. Trazer para cá também. Perfeito. É, e aí, por exemplo, aqui eu fiz o deploy na Vercel, a gente tem uma experiência mais completa. E uma das primeiras validações que a gente adicionou nessa aplicação, que é o acesso ao contato, né, do dispositivo móvel. Como nesse caso nós não temos contato no computador, ele só está sinalizando para a gente que nós não temos acesso, que este navegador não dá suporte a isso, então está tudo bem, está validando corretamente, ok. Eu vou liberar aqui as notificações, porque daqui a pouco a gente vai precisar delas, então eu vou permitir que o site faça notificações para mim, que é essa aplicação faça notificações para mim. Vou solicitar a localização e mais uma vez ele vai validar e está perguntando se eu permito o acesso, vou dizer que sim. E aqui ele já me retorna a localização, né? A latitude, a longitude e também, se houvesse disponível, a altitude, mas o computador ele não possui esse sensor de altitude. Então, ele me retorna só essas coordenadas. E aqui a gente podia utilizar essas coordenadas para uma aplicação, né, de rastreamento. Imagina que você pode criar aí um aplicativo de rastrear veículos, né, para uma seguradora de veículos, ou para um aplicativo de transportes, ou para um mapa, ou para aqueles aplicativos de corrida, né, que o pessoal corre, enfim, sai para pedalar e marca ali o seu percurso, quantos quilômetros pedalou, né, quanto tempo, etc. Isso seria um recurso interessante para isso, a altitude, né? Imaginei que você, não sei, talvez você goste de praticar um voo livre, né, uma asa delta, você está lá num avião e quer saber a quantos 1.000 metros de altitude você está, então você pode estar utilizando isso daqui, desde que você esteja lá conectado à internet e o seu sensor do dispositivo funcione, tá? Direção, a gente também não vai conseguir utilizar aqui no computador, mas eu vou mostrar funcionando no celular daqui a pouco. Contatos também não. A API não suporta, não é suportado nesse navegador, mas tudo bem. Eu adicionei aqui uma coisinha aqui só para mostrar outras possibilidades, né? Ele está alternando entre um tema claro e um tema escuro. Isso é algo bem básico, estou fazendo isso com HTML, CSS e um temperinho ali de JavaScript para facilitar essa troca, tá? E estou utilizando o Bootstrap também. Hum, e aí, um dos recursos que eu vou mostrar logo aqui, que no celular a gente não vai conseguir visualizar, não agora, é o de notificação. Então, por exemplo, se eu simulasse que o dispositivo está offline, nova notificação. Vou receber a nova notificação e ele está me dizendo que eu estou offline. Eu preciso verificar minha conexão com a rede. Eu simulei, né? Eu estou simulando que eu estou offline. Tudo bem. Então, digamos que a gente retomou ali o contato, a conexão. Bem, perfeito. Conexão estabelecida, você está online novamente. Isso daqui é interessante porque às vezes ah, a internet ela está fraca, e aí você pode, a partir de um gatilho como esse, estar enviando dados ou estar renovando um backup, sincronizando alguma informação dentro da tua aplicação. Tá? Isso aqui era mais um exemplo. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, então, como que está isso no telefone. Aí um outro detalhe, você poderia também instalar
Apesar disso ser muito mais utilizado em dispositivos móveis, você pode, por exemplo, fazer isso aqui um PDV, né? Um sistema aí para caixa e de repente conectar uma impressora ou um dispositivo Bluetooth para uma leitura de código de barras, para impressão de alguma coisa, para acessar uma câmera, enfim, você pode fazer essa instalação aqui, ó, por exemplo, diretamente no seu computador também, deixar essa aplicação disponível. E qual que é a diferença disso, né? O, o PWA, ele pode instalar alguma parte dos arquivos, né? Fazer um cache de parte dos arquivos que você utiliza e deixá-los ali disponíveis nesse momento que você instala, porque aí, dessa forma, a sua experiência, a experiência do usuário, ela vai ser bem mais rápida. Aqui eu não vou instalar, era só para dar o exemplo. Como eu falei antes, tá aqui, ó, a gente tem a aplicação aqui como as demais. Então, fui lá no site, vou até apagar aqui e mostrar para vocês como que isso funciona. Estou apagando, como apaga uma aplicação, o WA removido, vou acessá-lo novamente aqui. Como eu já estava instalado, não vou conseguir limpar o cache agora, então vou vir por aqui, adicionar a tela, instalar o aplicativo. Ele vai estar instalando. Enquanto ele instala, para fazer uma instalação aqui, enquanto ele instala, vou testar novamente aqui, ó, coloca a graduação. A direção nesse aparelho, como é um aparelho de teste, ele não vai funcionar. Ó, ele já instalou. Ele não vai funcionar a direção, porque nesse dispositivo aqui ele não tem bússola. Os contatos, a gente consegue, então, selecionei ali um contato, né? Consegui acessar a API de contato do meu dispositivo e trouxe para cá. O tema também eu consigo estar alternando, né? E o que mais? Ah, tá. E aí, aqui o exemplo do app instalado. Se eu entrar nele aqui e abrir, aí eu tenho aí, né, a mesma experiência de estar acessando uma aplicação nativa. E o usuário, para ele não faz diferença, ele não entende, né, o que que é um app nativo, o que que é um site, enfim, né? O importante é a experiência que ele vai ter a partir dos recursos que a gente consegue oferecer com esse tipo de abordagem, tá bom? Então, deixa eu mostrar para você aqui esse projeto. Eu vou deixar disponível. É, trazer aqui para o lado novamente. Eu vou deixar esse projeto disponível para você. Basicamente, nós temos um arquivo HTML. Nesse arquivo HTML, eu estou organizando os botões e também as divs que apresentam esses conteúdos, que vão renderizar os conteúdos. Cada botão tem um ID, e esses IDs são, digamos assim, os ganchos que eu vou referenciar lá nas funções, para poder chamar cada uma das funções desses caras, tá? Aqui em cima eu estou importando o Bootstrap, né, para dar os estilos ali, esse aspecto bonitinho aqui. Então, essas importações aqui do Bootstrap servem para isso. O Manifest JSON, o que é o Manifest JSON? Na hora que eu abri ali a aplicação, né, no celular, ele trouxe um nome inicialmente. Deixa eu mostrar aqui. Quando a gente entra aqui, deixa eu fechar. Vou fechar e vou abrir de novo. Ele diz Simple PWA. Se a gente olhar aqui, ele tem ali também, ó. Opa, tinha lá Simple PWA e eu tenho aqui também, ó, Simple PWA. Então, o primeiro nome. Eu tinha lá uma imagem, eu tenho aqui aquela imagem. E na tela, quando eu salvo o ícone, eu tenho o short name, que é esse daqui. O standalone é porque esse cara está ocupando todo o espaço da tela. Teria outras formas também de estar definindo isso daqui. Tá bom?
poderia definir a posição, que ele é horizontal, que ele é vertical. Enfim, tem várias outras configurações que a gente pode adicionar aqui nesse manifesto JSON. Tamanhos de ícone de acordo com o tamanho da tela, ou dispositivo, tipo de dispositivo, enfim, entre outras configurações. Aqui é o background, ele está atribuindo um branco ali para o background. Enfim, então temos esses dois arquivos iniciais aí, um HTML para organizar as coisas. Aqui eu estou importando os meus arquivos de funções JavaScript. O manifesto eu já falei. Esse service work aqui, ele está mais para um exemplo que uh, é fundamental no PWA. Por quê? Normalmente é no service work que a gente vai estar escutando, por exemplo, notificações. Imagina que houve uma alteração no teu banco e sua aplicação precisa escutar aquilo. Aqui é onde nós faremos a configuração para essa comunicação com a API que está escutando esses eventos. Ou a aplicação ficou offline, no momento em que ela retornar, ficar com conexão, né? Então a gente ativaria aqui algo para fazer a sincronia de dados, para fazer um upload, um backup ou baixar recursos, tá? E manter sua aplicação atualizada e você conseguir utilizá-la offline, melhorando a experiência do usuário. E aqui no main, né, no main.js, deixa eu até aumentar aqui. No main.js eu coloquei algumas funções. A primeira função é uma função de notificação, né, para a gente exibir aquela notificação no browser. Então, a notificação é uma função nativa do browser, tá? Obviamente, eu não estou utilizando frameworks ou bibliotecas externas aqui, exceto o Bootstrap. Então, aqui eu tenho uma função de notificação, que foi aquela que apareceu aqui no cantinho. Aqui, ele vai estar, ou melhor, aqui, ele vai estar escutando esse recurso nativo do browser, que avisa para a gente quando está offline ou quando está online, né? Quando a conexão cai. Então, isso aqui é muito bom, é um recurso nativo e funciona muito bem. Depois, nós temos, deixa eu ver, aqui são algumas validações iniciais também. Isso é uma notificação para permitir que a gente faça. Opa, vou abrir aqui o microfone. Para permitir que a gente faça as notificações para o usuário. Então, a gente precisa exibir que o ideal, na verdade, era que tivesse aquele termo de consentimento, né? Aquelas políticas de privacidade, porque a gente pode utilizar cookies, pode utilizar salvando no local storage, como por exemplo, aqui no local storage tem um tema. Quando eu alterno, tá vendo? Ele tá alternando aqui embaixo entre light e dark, tá? Então, a gente poderia ter vários outros valores aqui, os cookies de autenticação, né, o token, aliás, de autenticação, entre outras configurações. Então, você pode explorar aqui essas funções. Isso aqui eu criei essas variáveis para a gente poder referenciar os botões que estão lá fora e as divs ou tags que carregam o conteúdo. E aqui eu tenho propriamente aquelas funções lá de trocar o tema. É bem simples. A gente só está mudando ali o valor da classe, né, do CSS, certo? Então, tema. Temos também uma outra aqui da localização, e ele tá acessando recursos nativos do browser, que é o navigator.geolocation. Isso é um recurso nativo do browser. Além desse, e aí a gente faz algumas validações aqui, ó. Eu trago latitude, longitude e altitude. Então, quando não há alguma delas, ele faz uma validação e traz para a gente, né, essa validação. Tem aqui a função de direção. Então, imagina uma rosa dos ventos, né, uma bússola. Essa função aqui está bem simples, mas basicamente ela está mostrando aqui que se o dispositivo estiver apontando entre 115 e 45 graus, quer dizer que o dispositivo está apontando para o norte, né?
Então, poderia ter mais posições aqui, mas como era só para dar um exemplo, você pode testar quando acessar aí o link da aplicação e do repositório. E aí faz as validações, né, de que o dispositivo não suporta ou de que não tem disponível essa funcionalidade. Temos aqui também a função de acessar os contatos e adicionar, né, alguns contatos, e a validação quando não houver nenhum selecionado. Então, aqui é a função de adicioná-los ou de informar que não é possível porque não está disponível essa opção naquele dispositivo que você está utilizando. Então, eu sugiro aí que você acesse esse repositório, dê uma olhadinha, baixe, né, fique à vontade para alterá-lo e explorar esse recurso. Imagina que você está num projeto e você precisa criar uma aplicação rápida aí na sua empresa para validar uma nova feature, um novo serviço, ou porque estão pensando agora em criar um aplicativo nativo. O PWA, né, as PWAs podem ser uma boa opção porque elas oferecem diversos recursos. Eu vou deixar disponível esses links aqui, mas deixa eu até mostrá-los para você. Por exemplo, esse site, o WebPWI Kendu, ele traz aqui algumas das funcionalidades que um PWA pode fazer, né? Pode te entregar. E aí cabe a você explorar todos esses recursos. E, claro, sempre é importante validar qual tipo de dispositivo você vai estar utilizando ou browser para ver se vai estar disponível naquele contexto, esse recurso. Isso vai ser bem legal, porque se você consegue com isso validar uma ideia, fazer uma POC, né, de um projeto, de um novo, de uma nova feature, você pode economizar tempo, né, e muitas vezes economizar dinheiro também, que é verboso, criar uma aplicação ativa, criar todo um ambiente de desenvolvimento, ou todo o processo de fazer a publicação disso, deploy uh, numa loja de aplicativos, né, no Apple Store ou no Google Play, então no Google Play Store, então é uma possibilidade aí de você avaliar quando estiver trabalhando com desenvolvimento de aplicações, tá? Eu espero que tenham gostado da conversa. Esses links aqui eu deixei disponível para você dar uma olhada e acho que é isso. Até a próxima e um abraço. Valeu.